Olá, povo de Deus, Pai do Senhor, fiquem comigo 5 minutinhos. Eu quero falar com vocês se eu cobro ou não cobro para pregar. Gente, claro que se existe pregador que cobra, é por duas razões. A primeira é porque existem pastores que pagam para eles pregar. Essa é a primeira razão. Se existem pregadores que cobram, é porque eles sabem que existem igrejas e pastores que pagam para eles pregar. Segundo, é porque esses pregadores já foram ministrar em determinadas igrejas e os pastores nem ajudou com a gasolina, nem ajudou com a condição, às vezes não deu nem a paz do Senhor. E o pregador foi embora frustrado porque não recebeu a paz do Senhor, não recebeu a gasolina, não recebeu a condução, não pagaram nem às vezes nem um Uber para levar para casa. Então, essa é a segunda razão que hoje faz os pregadores cobrarem. E ao contrário disso, ou oposto disso, existem aqueles pregadores que não cobram para pregar, mas eles exigem uma gasolina, exigem uma condução ou, dependendo, até um Uber. Hoje eles exigem, porque existem pregadores que sim, eles trabalham registrado e às vezes eles vão por amor, eles tiram do próprio bolso, porque tenha condições de pagar para ir e não depender da oferta ou da ajuda de custo daquela igreja. Mas também existem aqueles pregadores que Deus colocou eles na obra, que eles só estão ali ministrando. Ou seja, alguns deles, ou a maioria deles, estão desempregados. Então, às vezes, eles vão ministrar, eles pedem ajuda de custo, pedem a condução, pedem a gasolina e pedem, às vezes, um Uber. Mas existem muitas igrejas que, às vezes, ou não só igrejas, mas pessoas que convidam pregadores para ministrar e não têm a coragem de abençoar, não têm a coragem de ajudar. Como, por exemplo, eu já fui ministrar na Zona Leste, na Vila Carrão, né? Chegando lá, a gente saímos de trem, fomos de trem, às vezes nós chegávamos meia-noite em casa e ministrando na Zona Leste, né? Não vou citar o nome da igreja aqui, porque eu quero falar aqui só sobre oferta, se eu cobro ou não cobro. A gente sai daqui do município de Itapecerica, ir lá para a Zona Leste de São Paulo ministrar, e chegar lá, o irmão só dá a condução de pegar o trem. Gente, isso eu acho um absurdo, isso eu acho uma desonra com o pregador, porque se o pregador mora no extremo sul de São Paulo, e ele vai lá para a Zona Leste de São Paulo, lá depois do centro de São Paulo ministrar, no mínimo, você tem que dar uma oferta para ele pagar o trem, para ele comer alguma coisa na estrada, não só ele, mas a família. Só que às vezes tem pregador que atravessa para o outro lado, nem a condução recebe, nem a gasolina recebe, nem o Uber é pago, gente. Então, existem vários debates em relação a isso. Hoje, ou também vários assuntos, vários questionamentos, que se vocês quiserem que eu falo mais desse assunto, vocês vão se inscrever aqui embaixo e eu vou falar o que eu penso de pregador que cobra e o que eu penso de pregador que não cobra. Mas hoje eu quero falar sobre mim, se eu cobro ou não cobro para pregar, ou se algum dia eu já cobrei para pregar. Gente, eu não cobro para pregar. Por quê? Porque graças a Deus, hoje, Deus abriu uma porta de emprego para mim, Deus tem me dado condições para mim poder, hoje, fazer a obra dele. Mas isso não significa que eu não cobro para pregar, que a igreja não vai me dar minha gasolina, porque hoje, graças a Deus, eu fui abençoado com um carro, e não significa que eu não exijo a gasolina, tá? E essa gasolina que eu exijo é de acordo com o bairro que eu vou ministrar. Então, se eu vou ministrar aqui na onde eu moro, na região de Itapecerica, dependendo do bairro aqui dentro, eu vou cobrar só o KM que eu vou gastar para ir
e o KM que eu vou voltar, tá bom? Então, se eu vou lá para a Zona Leste, eu vou calcular os KMs que eu vou gastar para ir e vou calcular os KMs que eu vou pagar para voltar. Se eu tenho, é uma coisa, tá bom? Mas hoje, como nós estamos muito difíceis, então eu cobro a gasolina para ir, tá bom? E cobro a gasolina para voltar. Como, por exemplo, se eu for para a Zona Leste hoje, é claro que eu não vou pedir R$ 10 de gasolina. Será que vocês podem me entender? Até porque quem me chamar lá do outro lado tem que entender também que não gasta R$ 10 para ir e voltar lá para a Zona Leste. Ainda mais que a gasolina tá cara. Então, gente, eu não cobro para pregar. Alguma vez já aconteceu comigo de eu ministrar em uma determinada igreja, eu estar ministrando, e depois amigos meus ir lá nessa mesma igreja ministrar, e essa igreja dá R$ 10 para mim, para os meus amigos, né, dá 100, dá 70, e para mim R$ 10. Eu não sei que negócio é esse que eles arrumam, né, que eles colocam na cabeça de dar 10 para um e 70 para outro. Não sei se é gosto, né, não sei se é estilo de mensagem, ou porque eles fazem isso. Para mim, tá tudo errado. Ou você dá 10 para um e 10 para outro, ou você puder abençoar, se puder abençoar, ou dá 70, independente se o cara pregou 1 hora, meia hora, ou se ministrou simples, ou se pregou aquela palavra impactosa, não tem essa. Quem quiser abençoar, tem que abençoar conforme abençoa todo mundo. Gente, então tá aí. Eu não cobro para pregar, tá bom? Eu não cobro para fazer agenda, mas eu exijo a gasolina. E é isso que as pessoas perguntam para mim. Por isso, eu estou deixando claro aqui para vocês. Por quê? Porque eu tenho passado por alguns constrangimentos, e isso eu não acho legal. As pessoas me ligam dizendo: ô varão, ô vaso, tem essas manias, né, de crente pentecostal, ô guerreiro, tal amigo seu passou seu contato me chamando para me te chamar para ministrar aqui na minha igreja. Quanto que você cobra? Quanto que é a tua agenda? Quanto que é a tua oferta? Então eu peço a gasolina, mas se a igreja sentir de abençoar, né? Se a igreja abençoar, amém. Mas o conselho que eu dou, gente, chama pregador, é um mínimo é a condução, um mínimo é um Uber, um mínimo é a gasolina, tá bom? Eu não cobro para ministrar. O mínimo é a gasolina, o mínimo é a condução, ou o mínimo, se eu não tiver de carro, tiver com a minha família, tiver um dia chuvoso, um dia complicado, ali nós vamos pedir um Uber. Mas eu não cobro para pregar. Alex, o que você acha desses pregadores que cobram? O que você acha desses pregadores que não cobram e pastores não abençoam eles? Se vocês quiserem que eu falo sobre isso, se inscreva aqui embaixo, comente aqui embaixo, que aí sim eu vou fazer um novo vídeo comentando o que eu penso sobre isso. Mas eu não cobro para ministrar. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe, uma ótima semana para vocês, em nome de Jesus.